Olá, boa tarde. Nós somos da Practia Brasil, nós vamos fazer o evento Maximize o ROI na sua jornada de RPA, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai iniciar o vídeo com a apresentação do nosso Country Manager, Gilberto Strafati, e para que depois a gente tenha as apresentações dos nossos especialistas e também do nosso parceiro da Automation Anywhere. Olá a todos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso evento Maximize o ROI na sua jornada RPA. Meu nome é Gilberto Strafati, Country Manager da Practia aqui no Brasil e muito feliz, muito orgulhoso de estar nesse evento em conjunto com a Automation Anywhere, nossos parceiros líderes em automação inteligente na América Latina, no Brasil. Bom, falar sobre o evento, sobre esse tema tão relevante que é criar mais valor e demonstrar resultados com a jornada de automatização, com Robotic Process Automation e outras tecnologias, eu gostaria de dar boas notícias a vocês. A Practia, líder em transformação digital há mais ou menos 26 anos, iniciou as suas operações nos Estados Unidos. Isso reforça o nosso comprometimento em ser uma empresa cada vez mais global. Então, nesse momento, nós estamos presentes em 9 países: Brasil, Chile, Argentina, Colômbia. Temos presença na Europa com a Espanha e agora Estados Unidos. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso, e isso reforça o nosso potencial de atendimento de empresas que também têm uma presença regional ou global. Falando da Practia, nós somos especialistas em automação de processos, em serviços, treinamentos e consultoria. E dentro de serviços das formas mais flexíveis possíveis, com terceirização de recursos, formação de squads, RPA como serviço e fábricas de automação. Inclusive, essas opções são elementos fundamentais que as organizações precisam ter para criar mais valor a partir da automação inteligente de processos. Seja o desenvolvimento in-house, seja o desenvolvimento de RPA como serviço, seja um modelo descentralizado em escala, seja um modelo mais centrado no COI, essas opções vão mudar completamente o resultado da sua iniciativa de automação inteligente de processos. Pois bem, entrando agora no evento, nós teremos 3 palestras muito interessantes. E elas estão muito relacionadas a esse tema, maximizar o ROI e criar mais valor. A gente vai falar sobre como levantar oportunidades de automatização, como que a gente identifica, prioriza e demonstra os ganhos a partir de um bom Discovery Workshop. Depois a gente vai falar sobre performance do robô, como que a gente otimiza a utilização dos robôs, como que a gente consegue definir uma boa arquitetura, uma boa infraestrutura. E depois, por último, a gente vai falar das vantagens da suite Automation Anywhere, a primeira ferramenta full cloud em automação inteligente de processos. Quando nós falamos de transformação digital, existem vários elementos e vários possíveis caminhos que podem ser seguidos. Mas a implantação de tecnologias orientada às cadeias de valor tem
dois ou três grandes objetivos. O primeiro é a redução de custos. O segundo, a melhoria da qualidade do atendimento dos clientes, né? A melhoria do entendimento e da intimidade do perfil do consumidor. E por último, crescimento. O RPA, Robotic Process Automation, tipicamente é uma tecnologia utilizada para reduzir custos em processos internos da organização. Isso é o primeiro ponto de atenção, porque hoje a tecnologia de RPA não está limitada a esse escopo. E por esse motivo, e até um eco de como se iniciou a utilização dessa tecnologia, existe esse desafio. O RPA se paga? O RPA traz retorno sobre investimento e payback? E esses talvez sejam os dois grandes indicadores, né, que incomodem os líderes de tecnologia, os gestores da iniciativa de automação e os participantes do Centro de Excelência, o COI. Afinal, o que é retorno sobre investimento e payback? De uma forma bem simples, Return of Investment, ROI, é o quanto que eu tenho de ganhos sobre o total que eu investi num determinado período, tipicamente demonstrado de uma forma percentual, ou seja, qual o percentual de ganho que eu tenho sobre o investimento dentro de um determinado período. E o payback é em quanto tempo que aquele investimento que está sendo feito se paga. Pois bem, para a gente conseguir calcular o ROI, o retorno sobre o investimento, e a gente conseguir calcular o payback, o primeiro elemento que a gente precisa discutir é quais são os custos de uma automação. Tipicamente, nós temos três grandes elementos que precisam ser considerados: a parte de licenciamento, a parte de arquitetura e infraestrutura e a parte de serviços para desenvolvimento e sustentação. Esses custos, eles podem ser distribuídos dentro das áreas de negócio, podem estar centrados dentro de um único budget, ou eventualmente dentro de um modelo de RPA como serviço, dentro de uma linha de OPEX, ou seja, centrado por automação. Um ponto muito importante, tipicamente as iniciativas de automação, elas não se pagam com um único robô, porque tipicamente existe um investimento inicial a ser feito com licenças. E a jornada de automação dentro de uma suíte, como por exemplo Automation Anywhere, tem uma perspectiva de crescimento e escala extraordinários. Se você imagina que você vai ter retorno sobre investimento com um único robô, você tem que encontrar uma iniciativa extremamente relevante, que eventualmente acontece. Mas normalmente, para iniciar a jornada de automação, eu preciso de algumas iniciativas, o chamado backlog. Por isso que a gente vai falar sobre o discovery, como iniciar e qual o levantamento mínimo necessário para que tenhamos tranquilidade de que essa jornada se pagará dentro de um determinado período. Eventualmente, o que pode acontecer é se existem iniciativas locais e não existe um compromisso com uma automação em escala, não existe uma estratégia de automação, pode ser contratado somente um serviço de automatização, onde uma empresa como, por exemplo, a Practia, fornece um robô como serviço. Nesse caso, um BPO, nós terceirizamos o licenciamento e nós mantemos o robô como um valor fixo mensal. Agora, se esses são os custos, licenciamento, serviços e a parte de infraestrutura, quais são os ganhos? Tipicamente, um robô, um RPA, ele existe para ganhar horas. Existe, obviamente, a discussão e uma preocupação. Nossa, nós estamos mandando as pessoas embora? Não. Por isso que existem robôs assistidos e robôs não assistidos. Existe uma perspectiva muito interessante de colocar um robô para cada pessoa e ter um assistente pessoal, gerando ganhos de produtividade em escala. Se cada um tem um assistente pessoal e esse robô executa várias rotinas operacionais que fazem com que as pessoas ganhem tempo, eu estou tendo uma economia. Claro, por outro lado, eu preciso mostrar este ganho com o aumento de produtividade, com o aumento de qualidade ou o aumento da entrega no prazo. Em conjunto, além dessa questão de ganhar horas,
o que a gente discute muito e que é interessante numa perspectiva de automação inteligente é como criar mais valor. Ou seja, uma vez que eu tenho um trabalhador digital, como que eu faço com que o processo que ele executa seja mais inteligente? Uma melhor capacidade de processamento através de uma inteligência artificial, uma melhor visualização dos dados através de um analytics ou através de relatórios executivos e de rastreabilidade dos dados, que hoje não é feita. Talvez um erro seja pensar que todas as automações são a atividade manual feita por um robô. Mas, aproveitando que a gente tem um robô, como que eu vou além? E a gente vai ver que a suíte da Automation Anywhere tem uma série de soluções que podem fazer com que os robôs sejam mais inteligentes do que simplesmente o processo manual que hoje é executado. Em suma, nós temos que maximizar o ROI, o retorno sobre investimento. E não nós precisamos reduzir custos, identificar o melhor modelo para o tamanho da nossa organização e maximizar o valor através do cálculo de economia de tempo. Pesquisas como da Gartner, por exemplo, apontam que um robô é 30 vezes, em média, mais rápido do que um humano em uma atividade. Ou seja, isso já é uma boa base para que calculemos a economia de horas. E claro, é muito importante, no lado dos custos, que todos os custos sejam levantados e que o rateio seja feito numa visão de futuro. Você colocar todos os custos de licenciamento, por exemplo, se essa fosse a opção, em um único robô, não faz sentido. Nós temos dados, e o Matias vai comentar aqui com vocês, em média, quantos robôs nós conseguimos colocar numa licença não atendida? E quantos scripts são ideais para uma licença atendida? Um trabalhador digital pode fazer mais de uma automação. E fazendo o scheduling, a gente consegue de forma inteligente otimizar essas rotinas e essas filas. Então, eu gostaria de convidar a nossa primeira palestrante, a Karen, onde ela vai falar sobre o Discovery Workshop. Depois nós falaremos sobre performance de robôs e depois nós conheceremos mais sobre a suíte da Automation Anywhere. Espero que todos se divirtam com essa jornada, façam as suas anotações e, em caso de dúvidas, podem fazer os seus questionamentos. Um forte abraço. Boa tarde, pessoal. Peguei a tela aí, viu? Bora lá. Boa tarde, eu sou a Karen, eu cuido da parte de analista de negócios aqui da Practia Brasil, né? Me chamo Karen Tedeschi, e vou estar aí com vocês conversando um pouquinho e explicando um pouquinho sobre esse início dessa jornada, né? Um pouquinho sobre o Discover Workshop, um pouquinho mais sobre alguns parâmetros do ROI, mostrar uma ferramenta, uma solução muito, muito interessante da Automation aí que a gente trabalha bastante em conjunto. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o Discover Workshop, que o Giba mencionou aí no começo, né? O que é o Discover Workshop? É uma metodologia que auxilia no planejamento estratégico, considerando os pilares de melhoria contínua e de RPA. E para que ele serve? Ele serve para realizar diagnósticos e avaliações de atividades e rotinas de trabalho, pensando no que pode ser, né, nas potenciais automações. Mas isso não significa que ele se limita a só isso, né? O que isso tudo significa? Significa que o Discover Workshop, ele tem como objetivo identificar oportunidades. E aí eu vou falar um pouquinho de como a gente conduz ele, de como a gente faz ele, para vocês entenderem que ele não se limita só às automações. O Discover Workshop ele é dividido hoje aqui na Practia em 4 grandes etapas, né? Onde a primeira a gente começa a disseminar o conhecimento sobre o que é RPA, quais são as capacidades de um RPA, o que ele consegue fazer, o que ele comporta e o que ele não comporta. Então, esse é o primeiro contato que a gente tem e é onde a gente traz essa cultura de automatização.
E aí a gente parte para uma segunda etapa, que é onde a gente faz um brainstorming de identificação de oportunidades. Que aí é onde todo mundo aproveita para colocar todas as dores e apontar todos os processos que as pessoas gostariam ou têm intenção de colocar alguma automação. É importante lembrar que nesse momento a gente não se limita, né? Mais uma vez, não se limita a deixar só a pensar em só processos automatizáveis, né? Porque às vezes numa próxima análise, no momento de elegibilidade, a gente consegue identificar que algum outro processo pode ou não ser elegível. Neste momento, então, de identificação de oportunidades, é de fato onde a gente faz o enxurrado de ideias e é onde a gente traz o máximo de possibilidades possível. E aí a gente entra para uma próxima fase, que é a da elegibilidade, que aí sim eu vou analisar cada processo e cada sugestão dada baseada em 10 critérios, que é onde eu vou dizer se os processos são automatizáveis ou não. E eu começo a pontuar os meus critérios dentro de cada processo. Desculpa. Depois que a gente tem uma lista de processos elegidos, né, como automatizáveis, a gente fica sempre com um backlog de coisas que não são automatizáveis. E que aí a gente gera demanda para outras áreas, né? Que às vezes pode ser uma demanda de uma melhoria contínua, que às vezes pode ser até o uso de uma outra tecnologia. Então, assim, dentro desse momento de workshop, né, do Discover Workshop, a gente consegue identificar e gerar demandas não só para a área de RPA e não só para o time de RPA. A gente consegue gerar muitas demandas para outras áreas também. A gente parte dos processos que são elegidos, né, como automatizáveis, e a gente entra na quarta e última etapa, que é a etapa de priorização desses processos. A gente usa alguns critérios também para fazer essa priorização. E aí, dentro desses critérios, eu olho para os processos e pontuo eles lá dentro. Mas qual é que é a importância do Discover Workshop nessa jornada de maximizar o ROI do RPA, né? Nessa trajetória, nesse caminho? O que o Discovery traz para a gente, né, de importante e relevante? O Discovery te ajuda a ter uma visibilidade do que você tem para o futuro, né, a tua visão de futuro. Então, ele te mostra as novas oportunidades. Ele te traz também o auxílio para te ajudar a planejar o que você tem aí de backlog para você pensar em como entrar isso em desenvolvimento. Ele traz também uma visão, né, e uma possibilidade de planejamento, um auxílio de planejamento com relação à parte de licenças, que o Matias vai comentar um pouquinho, o pessoal aí vai falar um pouquinho. Também ajuda a planejar com relação à infraestrutura, então faz com que você previna alguns riscos, porque você sabe quais são os processos, você minimamente os conhece, você conhece a limitação de algum deles, deles, você conhece algumas limitações, você conhece algumas dificuldades. Então, o Discover Workshop, além de te trazer essa lista, ele consegue te dar alguns pontos importantes sobre os processos, que faz com que você tenha essa possibilidade de planejamento. Como eu já tinha comentado, né, a primeira e principal etapa do Discovery é a gente falar sobre o RPA, então a gente conhecer o RPA e disseminar essa cultura. Então, esse tópico de disseminação de cultura é relacionado a isso, é a gente começar a comunicar as iniciativas de RPA, é a gente fazer o máximo de pessoas estarem envolvidas, né, para que aquilo se dissemine e as pessoas entendam e comecem a entender a cultura da automatização. Outra coisa muito importante e muito bacana que o Discovery permite é que desses processos que a gente analisa, tanto os que são classificados como elegíveis de automação e os que não são classificados, você começa a entender maturidade dos processos. E aí você consegue gerar demanda para as outras áreas. Isso faz com que melhoria contínua também capte informação e tenha dados, né, dos processos para executar as melhorias ou para mudar a tecnologia, o COI para fazer alguma outra alteração com relação ou buscar uma outra tecnologia. Então, você faz com que todas as áreas acabem se envolvendo. E outro ponto muito importante é que você coloca sempre a área de negócio para participar. Então, a área de negócio, ela consegue dizer no detalhe sobre o processo, ela consegue te trazer as informações do processo, ela consegue te apontar quais são os processos que de fato são um gargalo e são um problema e que poderia ser automatizado. E aí, o que a gente tem de resultado quando a gente realiza um discovery, né? A gente tem essa lista de processos elegíveis e priorizados, a gente tem
Processos, e aí a gente consegue priorizar os processos também baseado nos cálculos de ROI, enquanto esse processo vai me retornar, e é um parâmetro importante, e a gente vai falar um pouquinho mais para baixo, né? Mas essa lista de processos, de backlog, essa lista de processos, ela te dá uma margem para você conseguir se planejar e conseguir trabalhar, né? Falando um pouquinho sobre, então, o ROI, né? Esse parâmetro tão importante, esse critério tão importante aí, que ajuda não só no Discover Workshop a definir por valor, a priorizar por valor, mas ajuda a gente a fazer um acompanhamento da automação, né? O que é esse danado desse ROI? Esse ROI é uma métrica financeira, né? Que é o retorno sobre o investimento, que te ajuda e te diz, como o Giva comentou, né? Se esse processo é interessante automatizar, em quanto tempo é interessante automatizar, e aí tem alguns parâmetros dentro do nosso cálculo de ROI aqui como Practia, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês do que a gente coloca aí para apresentar dentro do nosso cálculo de ROI. Um dos parâmetros é o aumento de receita. O que eu considero como aumento de receita quando eu estou fazendo um cálculo de ROI? Toda vez que eu pego um processo, eu sento para analisar ele, eu entendo e pergunto para a área de negócio e questiono a área de negócio com relação a se eu implementar uma automação aqui, eu vou ter algum aumento de venda, eu vou ter algum aumento de faturamento, eu vou processar mais, o fato de eu processar mais casos em algum processo vai me trazer um aumento de faturamento da receita? Então, toda vez que eu tiver isso e eu tiver esse valor, é muito interessante que a gente coloque esse número dentro do nosso parâmetro aumento de receita. Quando eu estou falando de redução de custo, eu estou falando que após a implementação, quantas horas manuais eu vou reduzir. E aí é esse momento também que eu vou identificar o critério de FTE, que é onde eu vou falar qual é a redução de custo com relação à mão de obra manual, né? Eu vou ter dentro do meu processo. Quando eu estou falando de investimento, eu estou falando do... Ops! Deixa eu só minimizar isso aqui. Quando eu estou falando de investimento, eu estou falando do quanto eu estou investindo com relação ao desenvolvimento. Cuidado que gastos recorrentes e investimento, em alguns momentos, eles se cruzam. Por quê? Porque a gente tem gastos recorrentes como licenças, às vezes como algum momento da infraestrutura que é algo que se perpetua aí no tempo de produção do robô. Então, cuidado na hora de separar esses gastos, né? Tanto o investimento quanto os gastos recorrentes. E dentro de gastos recorrentes, a gente entra também com sustentação, que também é recorrente enquanto o processo estiver lá sendo executado. Outro parâmetro muito importante, e que aí engloba outros critérios, muitos outros critérios, é com relação aos benefícios não quantificáveis. Os benefícios não quantificáveis, às vezes, são parâmetros, são critérios que eu não consigo dizer um valor, assim como no aumento de receita, né? Eu não consigo dar um valor, e aí eu consigo colocar um peso para ele dentro daquele meu processo, qual é o peso daquilo lá. Vou passar agora um pouquinho para frente para a gente ver os critérios aqui, os benefícios que a gente tem não quantificáveis e falar um pouquinho sobre eles. Repetitividade do processo, né? Pensando que todos esses critérios aqui, né, a gente pesa eles e pondera eles dentro de cada processo. Então, repetitividade de processo, se é um processo repetitivo ou muito repetitivo, pouco repetitivo, qual é o peso, né, disso dentro do meu processo? Qual é o impacto em vendas em eu ter uma automação dentro desse processo ou ele em ser manual? Impacto na qualidade, impacto na volumetria, impacto no cliente final, quanto que o cliente final sente quando o meu processo é mal executado, retrabalho, impacto em SLA e KPIs e indicadores, o quanto esse processo é crítico, impacto em produtividade, impacto em riscos, multas e fraudes. Por exemplo, multas é um ponto que a gente vê bastante, né? Principalmente quando tem atrelado alguma legislação ou alguma coisa que a gente tenha que atender dentro de leis e normas, né? A gente percebe que eu não consigo estimar um valor e dizer um valor preciso. Então, eu consigo dizer minimamente um peso que isso tem, uma porcentagem que isso me representa dentro do meu processo. Por isso que é importante pensar nos benefícios não quantificáveis e
pesar eles e ponderar eles para que a gente consiga colocar também dentro do nosso cálculo de ROI, né? E aí, baseado em todos esses parâmetros, a gente consegue construir o nosso cálculo de ROI e o nosso payback. Então, a partir daí que eu tenho payback, que eu tenho o quê? O tempo necessário para esse investimento todo me retornar, que é o que eu vou analisar e ver se isso se paga e se isso é interessante para mim. Pensando no ROI, tá, gente? É muito interessante a gente entender que esse é um parâmetro hoje que cada vez mais as empresas têm buscado para priorizar as suas automações e que faz sentido, né? Afinal, estamos falando de dinheiro, né? E é uma coisa que hoje cada vez mais aperta e a gente tem que mostrar ganho, a gente tem que mostrar que faz sentido. Então, é muito importante que acompanhe, que a gente sempre esteja acompanhado desses critérios muito bem estruturados para que a gente consiga acompanhar a jornada da implementação do RPA, né? E apresentar isso e mostrar que sim, traz ganho. E pensando nessa jornada toda, em tudo isso aí que eu comentei, um pouquinho do Discover Workshop, um pouquinho do ROI, a gente está aqui com o nosso parceiro Automation Anywhere, né? E a gente tem uma ferramenta maravilhosa que tem nos suportado cada vez mais, que é o Discover Bot, que é uma solução, né? Que identifica processos, registra ações, reconstrói processos, áreas de negócio, regras de negócio, e que ajuda também nessa priorização, pensando nas oportunidades de automação e baseada no parâmetro ROI, né? Então, essa ferramenta tem ajudado cada vez mais a gente mitigar esses processos, entender esses processos, entender as aplicações desses processos. Aqui é um exemplo de uma documentação que a ferramenta gera para a gente. Então, ele traz porcentagem de uso de aplicação em cada momento, traz o descritivo da etapa que eu estou. Então, ele me descreve e me quebra o processo em etapas. Então, ele me traz tudo isso que eu comentei com vocês, dessa jornada do Discover Workshop, de eu me aprofundar nos processos, conhecer eles, fazer ROI, essa ferramenta tem facilitado e tem trazido cada vez mais informação para a gente. Até aí tem um exemplo de tempo de execução também do passo, né? Então, isso também ajuda a gente a dizer quanto tempo de execução eu tinha manualmente, quanto tempo de execução eu tenho agora. Então, vai trazendo cada vez mais informação aí para a gente. E aí eu queria passar a palavra aí para o Matias para falar com relação aos custos ocultos aí. Karen, antes de passar para o Matias, eu tenho algumas perguntas, se você puder ajudar a gente claro. A responder. Estão elogiando, né, o módulo que a gente faz, o Discover Workshop, e sobre o cálculo de ROI, e assim, a pergunta é, devo analisar o processo, as IS ou também o to be? Perdão, o Dé, cortou o finalzinho? Então, se deve analisar o processo AS, IS ou também o to be? Tá, é muito boa essa pergunta e é muito interessante, porque a gente consegue fazer esse comparativo do quanto, quando eu desenho o as-is, né, quando eu faço um cálculo de ROI ou quando eu faço essa análise toda para o as-is, né, eu estou olhando a minha foto do atual. E aí, com a construção da solução, eu consigo comprovar, e aí sim fazer um mesmo estudo para o to be, eu consigo fazer o quê? Eu consigo comprovar o quanto eu tinha, né, de processo, de capacidade de melhoria e o quanto de fato real que eu cheguei naquilo, né? Então, sim, vale super a pena. Inclusive, nós fizemos isso recentemente em alguns clientes e a gente conseguiu ver muita diferença entre uma análise do to be e uma análise uma análise do as-is e uma análise do to be. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é se a Practia tem dificuldade em conseguir o engajamento das áreas de negócio das empresas para desenvolver o Discover Workshop. E qual é o melhor momento para o Discover Workshop? Na pré-venda ou na pós-venda? Tá. Não, a gente não tem tido dificuldade por conta do Discover ser exatamente isso. Ele é uma ferramenta que ajuda a gente a disseminar toda essa cultura e esse conhecimento. Então, normalmente, como as pessoas não conhecem RPA, não conhecem a ferramenta, a metodologia, a tecnologia, o pessoal vem muito curioso. Então, isso faz com que as pessoas se atraiam muito pelo contrário, né? Faz com que elas se atraiam muito para a gente e se atraiam muito para esse momento de Discover Workshop.
assim, vou falar que é muito mais interessante a gente fazer no pós-venda. Tipo, vendi o discovery e aí eu vou começar a fazer as captações. Porque fazer antes dificulta o meu, aí sim eu concordo que dificulta o meu engajamento das pessoas, porque daí elas falam, eu vou gerar um monte de ideias e vai se perder e morrer isso aí? Como que fica isso aí? Então, quando a gente já tem vendido, já tá negociado aquilo, já está dentro do cliente, é muito legal a gente fazer isso, porque a gente gera o próprio backlog ou para o cliente executar e desenvolver as automações, ou para a gente, como Practia, tomar conta e já saber qual é a nossa jornada dentro do cliente. Temos mais 2 perguntas aqui, daí a gente finaliza. Os robôs se pagam, eles levam quanto tempo? Qual o payback típico? 12 meses ou mais? Normalmente, o que a gente faz, um robô, ele sempre se paga no segundo ano, tá? Então, a gente sempre conta de 24 meses e 36 meses. O primeiro ano dele é normalmente para estabilização, é o momento que a gente faz melhoria, é o momento que a gente está encaixando ainda a melhor performance dele. Então, normalmente, os paybacks vão de 24 a 36 meses. E a última pergunta que eu tenho aqui é: para o cálculo mais preciso do ROI, preciso saber o valor salarial da pessoa que exercita a rotina que será automatizada? Sim, quando a gente fala, né, no parâmetro lá que eu comentei com relação à redução dos custos, e eu falei reduzir as horas de manuais, né, de reduzir os FTEs, eu estou falando exatamente isso. Eu digo, eu preciso conhecer qual é o valor da hora daquela pessoa que executa a rotina ou a atividade, para eu conseguir contemplar isso dentro do meu ROI. São essas as perguntas. Acho que a gente pode ir para o Matias agora. Show, beleza. Obrigada. Opa, obrigado, Karen. Obrigado, Andrea. Estamos escutando, pessoal? Sim? Sim, Matias, estamos ouvindo. Legal. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Muito feliz de estar participando nesse evento. E, basicamente, vou conversar aqui de alguns temas, né? Orientados, né? A toda essa parte que comentaba Karen. Depois de hacer un análisis de la escolha dos melhores processos, a gente precisa garantir, né, o sucesso nessas automações, né? Não adianta muito fazer um ótimo análise, né, prévio, se ao momento de voltar essa automação aí no ar, não temos um sucesso e nenhuma garantia de que tudo aconteceu como a gente esperava, né? Então, bom, me apresento, sou Matias Leiva, líder de RPA aqui dentro da Practia. Uma das minhas missões, né, é ajudar a nossos clientes, nossos parceiros também, e nossas equipes de desenvolvimento a garantir esse sucesso em cada uma de nossas automações. Vamos lá, pessoal. Custos ocultos das automações. Esse é um de nossos primeiros tópicos, né? Que como Giva aí adiantou para todo mundo, íbamos a tocar, levado a um ponto de vista um pouco mais técnico, legal? Vocês se perguntarão quais serão os custos ocultos das automações, né? Aparentemente, uma automação consta aí de um processo e depois de escolher esse processo, a gente precisa desenvolver e aparentemente assim já está tudo certo, mas não. As automações, pessoal, têm muitas coisas que precisam ser consideradas desde o começo, legal? E aqui eu quis dividir em 3 partes principais. Primeira parte, as operações, né? Operações, vamos a considerar tudo o que tem aí o envolvimento de algum recurso, né, que esteja haciendo um papel determinado dentro do projeto. Licenciamento, claro, todo o que precisamos em termos de recursos de licencias para que nossas automações rodem conforme a lo planejado. E, finalmente, um item de infraestrutura. Já vamos a ver por que cada um desses elementos aqui
van directamente relacionados, né, com os custos ocultos e, finalmente, com esse ROI que Karen apresentado anteriormente. Então, vamos lá, pessoal. Começando pelas operações. Como comentávamos, operações envolvem todo o trabalho que algum profissional pueda estar desenvolvendo aí em torno ao nosso projeto. E dentro desse primeiro hito aqui, né, desse ítem, está a parte de planificação. O que vendría sendo a planificação? Desde descobrir o melhor processo, selecionar o melhor processo, até fazer todo o análise econômico e, de fato, calcular um ROI, por exemplo, para saber se esse processo definitivamente é um bom candidato para ser automatizado ou não. ¿Legal? Como vocês podem ver, essa planificação, esse plano inicial, está bem no começo dessa estrutura que a gente propõe sempre para nossos clientes, né? Que podemos dizer dessa estrutura, né? Como vocês podem ver, planificação é a primeira etapa. Depois da planificação, vem toda a parte do designer. De fato, o que é o designer? Quando a gente já passa por uma avaliação prévia de nosso processo, já sabemos que vai ser proveitoso fazer ele, desenvolver, a gente começa já a analisar nosso processo em profundidade, legal? Para obter, de fato, uma documentação, como o que comentava Karen anteriormente, com a descrição de nosso processo, legal? Então, quando a gente já tem definido nosso ASIS, como é o processo atualmente, já passamos a desenhar nosso to-be. Nosso to-be, basicamente, vai ser a evolução pensada em um desenvolvimento e uma automação desse processo que antes era realizado por um humano, basicamente. Mas não só fica no papel, né? Porque a documentação muitas vezes suporta bastantes coisas. Esse designer tem que ser pensado também para ser levado a uma arquitetura de solução que garanta, de fato, o sucesso dessa automação. Já vamos a conversar um pouquinho mais sobre, né? Mas nesse ponto aqui, pessoal, é muito importante pensar no to-be, tanto da documentação como da arquitetura que nossa solução vai ter no futuro. Como vocês podem perceber, o tempo todo estamos orientando nosso desenvolvimento ao processo como foco principal. Depois de definir, então, nossa arquitetura, definir nosso to-be, a gente passa aqui à etapa de desenvolvimento, né? Dentro do desenvolvimento, podemos falar muitas coisas, porque esse já é um nicho aí bastante amplo, né? Mas vamos a comentar em relação a las boas práticas. Uma das boas práticas, né, de desenvolvimento é, de fato, gerar códigos limpios, antes de tudo, sin mucha sobrecarga de códigos desnecesarios, sin códigos comentados, y ahí se desprende un monte de cosas que son bien más técnicas, ¿no? Mas, ¿qué puedo hablar del desenvolvimiento como objetivo principal, ¿no? Precisa ficar una automación resiliente que siempre garanta que estamos considerando escenarios de excepções conhecidas ou excepções desconhecidas. Por que a gente precisa já orientar nosso desenvolvimento a ser resiliente, né? A poder ser capaz de atingir qualquer cenário que pueda acontecer durante a execução? Porque o recomendável sempre é, depois do desenvolvimento estar pronto, passar a uma fase de testes, tá? Ou como a gente chama também, de Quality Assurance. Se vocês vão mais ou menos aí já entendendo o significado dessa parte de operações, cada um desses nichos que estamos explicando provavelmente vai ter um profissional dedicado e especificamente com o conhecimento que precisa cada uma dessas etapas. Legal? Então, como comentamos,
na parte dos testes, altamente recomendable, né, estressar ao máximo possível nosso código, nosso desenvolvimento, né? Só depois de haver estressado com diferentes casuísticas de testes, né, com planilhas de aprovação e tudo mais, aí a gente se sente confortável de passar já esse processo, né, a produção ou entrar em nossa fase de deploy. Quando fazemos nosso deploy, pessoal, basicamente estamos deixando para trás toda essa fase de desenvolvimento com a consideração de que nosso processo agora vai substituir esse trabalho manual, né? Então, ele deve estar preparado, tal como estava esse usuário que antes de chegar esse robô fazia o trabalho. Então, deve ser sumamente resiliente e deve estar sumamente bem preparado para atingir qualquer tipo de cenário conhecido ou desconhecido. Já vamos a chegar nesse ponto também. Como comentava, pessoal, o que tem que ver isso com o impacto de custos conhecidos ou desconhecidos? Com essa linha do tempo que acabo de apresentar e explicar a vocês, a gente vai garantir minimamente, né, a garantir que nossa automação tenha sucesso. Porque essa linha do tempo, se é bem aplicada e bem implantada, vai gerar uma automação robusta para rodar em produção. Uma consideração, pessoal, essa linha do tempo aqui está pensada em escala de automações, né? Geralmente se usa em lo que a gente chama aqui de fábricas de automações, onde a gente pega mais de um processo em paralelo para desenvolver. Legal? Então, isso em relação às operações. Agora vamos a passar a esse segundo tópico que tínhamos mencionado lá atrás, que é a parte de licenciamento, né? Falando especificamente de nosso produto aqui do parceiro Automation Anywhere, eles estão fazendo constantemente upgrades, né? E cada vez temos mais ferramentas que nos ajudam, de fato, a fazer mais simples, mais intuitivas e mais efetivas nossas automações. Atualmente temos toda a gama de produtos aí da Automation 360, mas para frente vamos fazer também um zoom nessa gama de produtos, mas basicamente eu vou passar a visão do que temos que considerar sempre ao momento de calcular nosso rol em termos de licença. Temos basicamente dois tipos de automações, legal? Automação assistida e automação não assistida. Automação assistida é quando a gente gera um trabalhador digital que vai ser startado pelo usuário. Então, vai ser um assistente virtual que o usuário, ante qualquer tipo de eventualidade, vai startar e esse processo vai ser executado automaticamente. Por outra parte, temos os processos não assistidos, né? Onde a gente vai gerar um esquedulamento, um agendamento, né? Em algum horário específico, ou programar algum gatilho para que, por exemplo, cada vez que entre um e-mail novo na caixa, se starte nosso processo. Por que é muito importante definir isso, pessoal, nessa parte inicial? Porque isso vai dar-nos, né, a direção do tipo de licenciamento que precisamos comprar, né, basicamente. Então, tipicamente, as licenças aí de processos que são assistidos podem ser um pouco mais em conta, né? Uma outra coisa que precisamos, né, sempre considerar ao momento de comprar licenças, né, dessa parte mais de licenciamento mesmo, da ferramenta, é qual tipo de licenciamento vamos adquirir. Atualmente se fala muito aí de licenciamento on-prime ou versus licenciamento cloud, né? Automation Anywhere tem as duas versões, né? E isso vai depender muito, né, de todo o compliance de infraestrutura que tenha a empresa. Então, se estamos falando de uma infraestrutura local, onde tudo vai chegar aí, né, aos servidores da própria companhia, sempre se pensa em
una infraestructura y un tipo de licenciamiento on-prem. Aquí Automation Anywhere siempre sugiere esa parte como de on-prem más cloud. ¿Por qué? Porque muchos de los productos de Automation Anywhere son cloud, independientemente si esos datos están siendo alocados en el servidor local de la compañía. Por otra parte, tenemos la opción de que todo eso sea cloud y finalmente los datos siempre van a ficar almacenados en el ambiente de Automation Anywhere, lo cual también es muy seguro y por temas de costos, muchas empresas también están se inclinando por esa opción aquí. Entonces, ese tipo de coisinhas que puede parecer parte de un análisis previo, va a dictar mucho los custos, falando do ROI. Então, cada uma dessas coisas deve estar muito bem consideradas. Pegando o gancho de Karen, que estava falando de um backlog, se a gente já considera um backlog, já pensa em ter mais de uma automação, Uma coisa legal de fazer, como estudo, é sempre avaliar quantas licencias vamos a precisar para atingir esse backlog, Finalmente, aí a gente precisa pensar em todas essas variáveis. Então, tipicamente, pela experiência da gente aqui no mercado, uma licencia, por exemplo, de no attended, processos no atendidos, pode, sem problemas, rodar de 4 a 5 processos transaccionais médios, tá? Então, sempre que a gente pense em quantidade de processos, vamos a voltar essa média aí, de 4 a 5 processos transaccionais médios, com a licencia que vai estar 24 horas rodando no seu ambiente ou no ambiente cloud. Pessoal, isso com relação ao licenciamento. E agora vamos a passar aí a um terceiro tópico muito importante também, que é a parte da infraestrutura. Quando a gente fala de executar nossos processos, é muito importante saber que esses processos precisam estar sendo executados em algum lugar, muito se fala aí dessa parte do RPA mais atrelado à interface gráfica, onde a gente vê os elementos fazendo cliques, as janelas e tudo mais. E sim, isso é uma parte do que RPA pode fazer. Mas, tipicamente, todos esses processos visuais são integrados por uma série de comandos que estão executando background, ou serviços que estão interagindo, ou APIs. Cada vez o RPA ha ficado muito mais flexível, em termos de integração. Então, para que todas essas coisas fiquem rodando, fiquem sendo executadas, precisamos de uma infraestrutura. Não vou entrar no detalhe da infraestrutura recomendada, por exemplo, por Automation Anywhere e tudo mais, até porque já entraríamos em um papo aí bastante técnico, mas sim, vou comentar alguns dos fornecedores de infraestruturas que são mais usados e também recomendados dentro do mundo RPA, temos aí a gama de produtos Azure, que é da Microsoft, onde a gente pode provisionar máquinas virtuais, por exemplo, ou servidores que já podem ser usados para rodar nossas automações. Tipicamente, uma infraestrutura recomendada e básica e, digamos, entre aspas, fácil de provisionar são as máquinas virtuais, porque elas podem ser ligadas e desligadas segundo o esquedulamento que a gente configura. Então, aí na Azure, que seria um web service de Microsoft, temos uma gama gigantesca de serviços que podem ser usados em nossas automações ou qualquer outro tipo de coisas atreladas à infraestrutura. Como segundo fornecedor de infraestrutura recomendado, temos toda a gama de produtos de Amazon Web Service. Também vamos a ter acesso a, por exemplo, contratar máquinas virtuais, servidores, etc. Uma consideração, tipicamente a gente tem uma estadística aqui de processos empresariais. Vou falar que
por ahí el 80%, tal vez más, son desenvolvidos acima del sistema operativo de Windows, ¿no? Entonces, esa parte también, cuando a gente levanta una máquina virtual, tem que considerar inclusive el licenciamiento de Windows y otra estadística es que pelo menos o 90% dos procesos empresariais usan o pacote Office, minimamente. Por exemplo, para enviar um e-mail, para imprimir algum relatório em Excel, etc. Então, a gente também deve considerar, junto com os custos de infraestruturas, licenciamento de Windows, licenciamento de Office e, claro, a máquina virtual que precisa ser contratada e que generalmente se paga por hora de uso. Então, se falamos aí em uma média, um custo de mercado em reais para ter rodando uma máquina virtual aí 30 dias, 24 horas por dia, vamos a falar em torno de 500 a 700 reais, dependendo das configurações. Legal? Como terceira e última opção, que a gente sempre recomenda aqui, são todos os produtos de Google Cloud, que também é um web service e ultimamente ha ganado muito mercado, né? También, misma cosa, tenemos acceso a adquirir máquinas virtuales, servidores, pacotes de licenciamiento de ferramentas empresariales. Entonces, pessoal, a considerar siempre ese tópico dos custos ocultos de cada una de esas automaciones que vamos a dejar en producción. Pessoal, por favor, se vocês têm alguma dúvida, podem ir deixando aí no chat e já respondemos. Vamos lá. Sim, pode falar. Não, André. temos perguntas aqui, temos 2 perguntas. Você quer responder agora ou mais tarde, Matias? Pode ser agora, aproveitando aí que ainda estamos no gancho aí de Claro. dos custos ocultos. Eu tenho aqui, tipo, eu devo repetir a dinâmica do Discover Workshop nas áreas de negócio? Qual o tempo de ciclo? Legal. Acredito que pode ser uma pergunta mais focada aí ao tema que estava tocando Karen, né? Ah, isso, a gente vê, então, depois eu raspo a resposta com a Karen. E aqui, como escolher o tipo de licença adequado para o processo que definimos que será automatizado? Posso utilizar 2 tipos de licenças em processos sequenciados? Perfeito. Excelente pergunta. Las licencias suelen ser combinables, ¿no? Entonces, a gente puede gerar ahí un modelo híbrido, vamos a supor, de una licencia, por ejemplo, no atendida, junto con una licencia atendida. Todo ese proceso de escolha das licencias va a depender mucho do designer da solución. ¿Se lembran que anteriormente aquí tínhamos comentado, ¿no? Que como segundo paso, después de la planificación, precisamos definir nuestro designer de arquitectura. Junto con eso ya se fala de infraestructura y licencias. ¿Por qué? Porque perfectamente podemos tener un modelo híbrido donde un usuario starte manualmente un robot y ahí va a estar consumiendo una licencia atendida, ¿no? Que es cuando el usuario está startando manualmente. Y ese mismo proceso, una vez siendo finalizado, sea un gatillo para startar una otra automación que puede ser no atendida, ¿no? O automáticamente procesada. Entonces, todo va a depender de esa fase aquí, pessoal. De esa fase do designer de nuestra solución, que puede ser, como falamos anteriormente, un híbrido o puede seguir una sola línea. ¿Legal? Matias, temos mais uma pergunta. A gente faz diagnóstico da arquitetura da empresa? Sí, geralmente ese diagnóstico inicial ya se comienza a falar ahí desde el primer contacto, ¿tá? Porque es importante tener un briefing, ¿no? Tener una noción de cómo va a venir el esfuerzo en relación a eso, ¿no? Lembrando que
Hay empresas que por temas de compliance tienen muitas mais políticas internas e a gente precisa de fato ter, por exemplo, recurso mais especializado para interagir com esse cliente. A diferença de outras instituições que podem ter compliance pouco mais flexível, né? E a gente pode usar o tipo de infraestrutura, né? Ou de licenciamento, inclusive, pouco mais geral, que vai garantir aí uma implantação mais rápida e também com custo mais em conta. Acho que eram essas as perguntas, Matias, então fique à vontade. Obrigado, Andrea. Obrigado, pessoal. Legal. Segundo tópico que a gente vai falar agora, pessoal, é a parte da performance de nossas automações. Quero deixar como frase aí principal que a gente sempre precisa garantir as automações, né? Eu já sei que falei no passado, né? No começo aí, mas é uma frase importantíssima. Por que a gente precisa garantir o sucesso das automações? Existe alto porcentaje, né, de frustrações ao momento de implantar RPA nas organizações, pessoal. E, de fato, isso acontece muitas vezes por não seguir uma metodologia ou, inclusive, por não seguir boas práticas. Finalmente, tudo isso vai impactar em nosso ROI, né? Por isso, o resultado final de ter boas práticas, de ter uma metodologia de por meio, vai ser medível, né? Como vai ser medível? Com nossa performance dentro das automações. Então, vamos lá. Para gerar uma performance adequada em nossos processos, existem muitas sugestões, mas uma das principais é gerar uma menor quantidade de código possível. Novamente, garanta uma boa arquitetura em seus processos. Por que a gente está falando de código? Se parece ser algo tão técnico. Mas não precisa ser muito técnico para entender que mientras mais linhas de código tenhamos, né, mais nosso processo vai demorar em compilar e em processar essas linhas de código. Então, quando a gente gera uma arquitetura, né, uma arquitetura baseada, né, em processo transaccional, conseguimos replicar muitas das condutas internas de nosso processo com variáveis, por exemplo. Com isso, conseguir atingir nosso processo com uma menor quantidade de código possível. Legal? Existem muitas boas práticas em relação a isso, como, por exemplo, sempre fazer processos transaccionais ao momento de pensar em os melhores processos e também sempre garantir, por exemplo, límite de linhas de código por cada fluxo. Então, com isso já geramos políticas e também geramos boas práticas em torno a nossas automações. Segundo tópico que quise mencionar aqui. Sempre considere o maior número possível de exceções. Legal? Aqui, pessoal, vamos a fazer uma diferenciação entre exceções conhecidas e exceções não conhecidas. Exceções conhecidas são todas as que a gente conseguiu estressar lá na fase de QA, que é nossa fase de teste. Se lembram que passamos por essa fase aí dentro da metodologia? Então, aí é onde a gente tipicamente pega a maior parte das exceções conhecidas. Mas vamos a estar executando um ambiente productivo que pode ter diferenças com o ambiente de desenvolvimento ou tipicamente RPA também está susceptível, né, a ter modificações dentro dos sistemas que estamos automatizando. Qualquer seja o caso, é possível que em algum momento tenhamos que enfrentar excepções não conhecidas. E nosso fluxo precisa estar preparado para lidar com as duas cenários, né? Excepções conhecidas ou excepções não conhecidas. Isso se chama que nosso código seja resiliente, né? Nosso processo seja resiliente. Terceiro tópico, importantíssimo, pessoal.
siempre considere un log de ejecución detallado. ¿Qué son los logs de ejecución? Ahí pensando un poco más en código y en lógica de programación ahí. Vas a ver que por cada actividad que se esté ejecutando en una línea de código que después pasa para otra y para otra y para otra iterativamente y así va ahí, siempre que pasa por una de esas actividades va dejando obviamente una rastreabilidad. Ahí precisa pegar esa rastreabilidad y transformarla en información que sea importante, al momento de analizar nuestros procesos. En ese log de ejecución puede venir básicamente información relacionada a nuestro negocio, que típicamente hay pegas variables y las imprime en un log de ejecución para tener esa noción de un negocio, o también podemos tener información más ligada con la parte de performance del procesamiento de nuestra automación. Entonces, ahí vamos a tener todo ese tipo de informaciones, la cual después es simple de extraer y transformar, por ejemplo, en un BI, en algo que nos ayude a visualizar cómo fue el comportamiento de nuestra automación. Automation Anywhere tiene una herramienta también integrada que nos ayuda a tener esa visualización. Caso de Bot Insight. Acredito que más para frente también vamos a pasar por ese tópico. Más precisamos siempre tener un log de ejecución y aquí se atrela directamente con el próximo tópico, que es el monitoramiento constante de nuestra automación. Ese ítem pessoal do monitoramento constante va a estar directamente relacionado con nuestro próximo tópico, que sería la parte de mejoría evolutiva. Antes de entrar aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en relación a lo anteriormente mencionado aquí. Andrea, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí. Por enquanto, não, Matias. Podemos seguir. Maravilha. Então, pessoal, haciendo nuevamente ahí ese match entre monitoramento constante y mejoría evolutiva. ¿Legal? Típicamente, Yenchi define un escopo de automación lá no comienzo una planificación de nuestros procesos. Pensando en que el proceso, primeramente, precisa atingir o proceso que está realizando actualmente un usuario. Después de estabilizar, como comentaba Karen, que es una de las fases más desafiadoras, que puede demorar meses, después de estabilizar nuestros procesos, ahí ya piensa en la mejoría evolutiva. Y ahí, pessoal, es cuando a gente precisa siempre mantener el foco, y también pensar en una reavaliación de nuestros hoy, para de fato saber identificar. Haciendo esa mejoría evolutiva, a gente va a tener un gaño o eventualmente sería una cosa más de performance. Y como comentaba Karen, los gaños no precisamente deben ser tiempo todo económicos. Hay muchas veces gaños de calidad o otro tipo de cosas que a gente gana haciendo mejoría evolutiva. Más lo recomendable siempre es, una vez después de estabilizar nuestros procesos, ir dando más inteligencia a nuestros bots y a nuestros procesos. ¿Legal? Actualmente se fala mucho de hyperautomation, de hiperautomación. Y eso va de la mano también con la hiperautomación, porque después de ahí dar un corazón a ese bochi, a gente quiere dar también brazos, a gente quiere dar piernas, y a gente finalmente termina en dar un cerebro, cuando a gente integra, por ejemplo, con inteligencia artificial. Mas tudo isso, pessoal, que a gente pueda pensar en propor dentro de nuestras automaciones, precisamos manter o foco y voltar a nuestra metodología inicial. Para eso, voltamos a considerar un plano, un levantamiento nuevamente, para saber
todos os custos ocultos de fazer essas melhorias contínuas, a gente precisa fazer um designer, né, para garantir novamente que essas melhorias evolutivas, né, tenham sucesso. Depois de desenhar, vamos a implantar e desenvolver nossas melhorias evolutivas. Finalmente, deveria passar por uma fase de testes, minimamente de quality assurance, onde a gente vai estressar, né, todas essas mudanças e essas melhorias que já desenvolvimos, para finalmente deixar implantado isso em produção e fazer nossos deploys. Legal? Então, seja qual seja o cenário, a gente não pode tirar jamais do nosso lado a parte metodológica da construção e do desenvolvimento de nossos processos. Muito importante, pessoal. E, como sempre, pensando na melhoria contínua e na garantização de nossas automações. Garantir o sucesso, pessoal, é fundamental para não cair, né, em toda essa parte da frustração ao momento de implantar RPA em nossas organizações. Bom, Andrea, não sei se alguém tem alguma pergunta aí nova na caixa de perguntas. Não, Matias, por enquanto não temos, então podemos seguir. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Deixo aí com vocês a nosso representante do parceiro aí, Automation Anywhere. Abraço. Obrigado, Matias. Obrigado ao time do Prático também pelo convite e aos participantes também que estão aqui conosco o dia de hoje. Meu nome é Luiz Parcenas, eu sou diretor para a área da pré-vendas para a Latin American Automation Anywhere. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Isso, aqui está a apresentação, tá, ok. Ok, pode ir para o próximo slide, por favor? Ok. Então, para começar, simplesmente queria compartilhar um pouquinho de nossa experiência de mercado e dar também uma visão realmente do que está acontecendo no mercado latino-americano com Automation Anywhere e as oportunidades de automação. Atualmente, nós finalizamos nosso ano fiscal o dia 31 de janeiro. Ao final desse ano, basicamente na Latinoamérica, nós finalizamos com mais de 600 clientes na região latino-americana. E aqui o que vocês estão olhando é uma pequena amostra de alguns clientes em Brasil, uma pequena amostra de alguns clientes brasileiros. Outra métrica também importante é que 75% dos clientes novos que a gente pegou esse ano são clientes que optaram ou escolheram a solução cloud ou utilizar nossa plataforma cloud, nossa plataforma SaaS, em vez de utilizar uma plataforma on-premise, por exemplo, né? Então, isso também dá um indicativo da importância das tecnologias da nuvem para o mercado latino-americano. O outro ponto importante também aqui para compartilhar com vocês é um ponto que também Karen compartilhou ao início, que é a importância dessas atividades de Process Discovery e Process Analysis. Antigamente, eu tenho com a empresa já há mais de 4 anos, então eu consegui olhar toda a evolução do mercado em Latinoamérica. Antigamente, ao início, muitos de nossos clientes eles pediam muitas provas de conceito, provas de tecnologia. E essa era usualmente uma atividade bem comum nas empresas, porque as empresas realmente não conheciam a tecnologia, não tinham talvez a experiência como que o produto roda e como funciona. Tudo isso tem evoluído agora a uma conversa mais diferente. Agora nossos clientes, nossos prospectos, realmente eles querem saber onde que a ferramenta pode ser utilizada. Já a conversa não é sobre se a tecnologia funciona ou não. Eu acho que a maioria de vocês e todos vocês tem um concorrente, tem um aliado de negócio que utiliza algum tipo de ferramenta de RPA. Então, a maioria das empresas já conhecem da tecnologia, sabem que a tecnologia funciona, e agora a conversa tem mudado para onde que a gente tem que implementar esse tipo de tecnologias para gerar valor.
Talvez a gente pode continuar a próxima slide, por favor. Ok. E aqui onde o produto e a nossa plataforma realmente vai fornecer um grande valor para nossos clientes. Desde o lado da empresa, a visão sempre tem sido a democratização desse tipo de ferramentas do negócio. Realmente integrar mais pessoas do negócio que utilizem esse tipo de ferramentas de automação. De nosso lado, ao lado de produto, a gente tem redesenhado toda a nossa plataforma para realmente ser fornecida através de um mecanismo Software as a Service, um mecanismo SaaS. Então, toda a nossa plataforma que está aqui nesse diagrama aqui no lado esquerdo, tem toda a nossa plataforma que permite a descoberta de processos, permite a digitalização dos dados. Muitos dados talvez vêm em PDFs, vêm em imagem, então precisa de uma ferramenta que consiga ler esses dados. A parte de automação, que é a parte do RPA, a parte da visualização de dados e de monitoreio, que também Matias falou anteriormente, e a parte também de reutilização, que é a parte de Bot Store. Então, todos esses componentes, todos esses módulos são fornecidos através de um browser, através de um navegador. Então, os clientes realmente têm acesso a todo esse produto através de um navegador. E o que acontece é que o cliente simplesmente tem que fornecer os ambientes onde os processos vão ser executados. Então, em questão de habilidade ou rapidez de entrar um go-to-market, é bem rápido, porque a ferramenta, então, é web-based, baseada na web, então permite realmente um footprint menor, né? Não tem que ter, talvez, tanta acesso a permissos ou interagir muito com TI para começar sua jornada de automação. A ferramenta também é bem intuitiva e permite realmente desenvolvimento rápido desse tipo de soluções. Tá? Outro dos pontos importantes também é a parte da agilidade. Como a plataforma está sendo fornecida através da web, toda a parte do manutenção, updates, backups, e toda a parte que é a operação, o mantenimento da plataforma, é levada realmente para Automation Anywhere. Então, isso também ajuda a reduzir todos os custos de manutenção em uma plataforma como essa aqui. E isso realmente vai ajudar a diminuir esses custos da propriedade, o TCO, de uma maneira bem significativa. Porque aqui o cliente não vai ter que investir ou fazer um investimento grande em servidores, em infraestrutura para poder correr ou rodar nossa plataforma. Não tem que realmente ter essa preocupação dos dados e os backups. Toda essa parte de operação é feita pela Automation Anywhere. Tá? Pode continuar, por favor. Próximo slide. Ao ter ser uma plataforma fornecida através da nuvem, através da web, nós temos também a parte de segurança bem clara para nós. Nós levamos todo o tema de segurança bem sério internamente na empresa. A gente tem diferentes data centers ao redor do mundo que permite realmente fornecer a melhor qualidade de serviço para nossos clientes. Não? Então, temos um data center em Brasil, onde todos os clientes da Latinoamérica realmente têm todas as suas plataformas hosteadas. Né? E aqui, a gente não vai entrar em detalhes de arquitetura, mas todos os dados e informações de cada cliente são segregados, utiliza as últimas tecnologias de containers, Kubernetes e demais, para ter a certeza que todos os dados são segregados e que as informações do cliente também são protegidas. Né? Pode continuar, por favor. E aqui a gente fez um estudo com uma das integradoras, nesse caso aqui, Ernst & Young, EY, e eles fizeram uma comparativa de o custo total da propriedade comparado com outros fornecedores de RPA também. E realmente tem umas diferenças interessantes, né? Em promédio, a gente realmente, utilizando a nossa plataforma cloud, vai conseguir reduzir esses custos comparado com outras ferramentas, com outros concorrentes do mercado.
Então, nossa plataforma realmente está desenhada para ser utilizada 100% em um ambiente cloud, que é muito diferente, talvez, do que outros concorrentes realmente fornecem. Tá? Tem uma diferença importante. Atualmente, nosso produto, nossa plataforma está rodando em 2 fornecedores de serviços cloud. Está sendo desplegada em AWS e também em Google Cloud. Então, se vocês já são clientes de Google Cloud, de GCP, por exemplo, o produto também fica aí no Google Store, no Marketplace, e pode ser realmente, pode obter esse produto diretamente desse Google. Tá? Pode continuar, por favor. Aqui eu queria também compartilhar um pouquinho das notícias do lado da nossa empresa. Talvez alguns de vocês tenham escutado um pouquinho sobre essa aquisição que eu também fiz ao final do ano passado, que foi a aquisição do Fortress IQ. Okay? Fortress IQ é um produto que fornece, ou realmente está focalizado ao que é a parte da Process Intelligence. E uma parte bem específica na parte da descoberta de processos que a gente vai falar mais adiante. Mas aqui, uma das vantagens que a Fortress IQ tem é que também é uma plataforma nativa da cloud. Tá? E é por isso que essa aquisição fez bastante sentido para nós, já que o produto realmente fica na nuvem, nativo na nuvem, e pode ser eventualmente integrado com o nosso produto e nossa plataforma para fornecer uma plataforma ainda mais robusta, mais inteligente para nossos clientes. Pode continuar o próximo slide, por favor. E aqui talvez eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe o que é que realmente é Fortress IQ, o que é que a Fortress IQ realmente fornece. Então, basicamente, o que o Fortress IQ faz é que combina todo esse detalhe das atividades humanas, o que o humano faz no seu sistema dia a dia, e a ferramenta vai basicamente pegando ou detectando padrões de comportamento, padrões de atividades, e pode gerar algum tipo de visualização em como que as tarefas estão sendo feitas por diferentes usuários, tá? Então, simplesmente também para dar um pouquinho aqui da ideia onde que o Fortress IQ fica realmente entre esse espaço, está aqui na gráfica. Então, por exemplo, Karen falou um pouquinho sobre a importância da Process Discovery. A Process Discovery é bem importante, mas ainda é um processo manual. Ainda a gente tem que falar com as pessoas, fazer interviews, pegar os dados, entender um pouquinho mais dessas métricas passo a passo, né? É um processo bom, um processo legal. De nosso lado, a gente também faz esse processo dessa maneira, mas é também um processo trabalhoso, né? Tem que realmente passar muito tempo com as pessoas para entender esses processos, tá? Por outro lado, tem outras ferramentas que são categorizadas como Process Mining, tá? Essas ferramentas, que tem outras ferramentas no mercado que faz Process Mining, realmente o que eles fazem eles pegam informações do log dos aplicativos, tá? Eles pegam informações do log de certos aplicativos e depois ele faz algum tipo de análises e fornece algum tipo de conclusões sobre os processos mais comuns, como que os processos estão sendo feitos, mas esse tipo de solução são bem focalizadas a esse tipo de aplicativos. Tá? Se eu não tenho os logs desse aplicativo, então a gente não pode gerar essas análises e essas conclusões. E depois, por outro lado, tem as ferramentas de Task Mining. Okay? Essa é um pouquinho mais perto a parte do Process Intelligence, mas ainda não é a mesma coisa que o Fortress IQ fornece. A Task Mining é basicamente uma maneira de monitorar o que o usuário está fazendo, essas tarefas repetitivas que eles fazem todos os dias, e depois de tentar sacar algum tipo de conclusões também, tá? Mas aí o que acontece é que também precisa de muita validação manual, depois de que essas tarefas são capturadas. Então, Fortress IQ realmente cai aqui nessa parte do Process Intelligence. O que Fortress IQ realmente faz é que ele consiga instalar um agente na máquina dos usuários, ou uma população,
grupo de usuários, por exemplo, pode ser um grupo de usuários da mesma área, e consiga instalar um agente aí nesses usuários, nessas máquinas, e um agente silencioso, né? Um agente que simplesmente está rodando e está escutando, está olhando todas as atividades que o usuário está fazendo. Talvez pode continuar o próximo slide e explica um pouquinho melhor como é que isso realmente é feito. Então, o agente instalado na máquina de usuário, o usuário continua fazendo suas atividades normalmente, não? Como dia a dia, e esse agente está constantemente enviando informações ao motor de Fortress IQ. Então, essas informações basicamente vão a chegar até uma visualização, um dashboard, que vai nos permitir realmente sacar conclusões sobre como é que as pessoas fazem esses processos, quais são os caminhos mais comuns, por exemplo, que os usuários tomam para resolver o mesmo problema, qual é o tempo aplicativo e todos os detalhes realmente que esses processos geram. Todos esses dados aqui são capturados, analisados e protegidos. Aqui a solução tem um firewall, basicamente, que é esse PEG, que vocês olhem aí na tela, que é basicamente como um firewall que permite proteger as informações que são levadas depois para a Fortress IQ. Então, de nosso lado, a gente, isso ainda é bastante novo, mas a gente quer continuar puxando aqui um pouquinho mais essas soluções no mercado. Tem um roadmap tecnológico bastante agressivo para integrar muito mais esse produto com Discovery Bot e com nossa plataforma. Então, Discovery Bot, como falou também Karen, vai ser melhorado, vai adquirir todas essas funcionalidades do Fortress IQ e vai realmente transformar a maneira como a gente faz a descoberta de processos. Essa é realmente a expectativa aqui com essa aquisição. Transformar a maneira que a gente faz a descoberta de processos de uma maneira mais à escala, né? Porque aqui a gente poderia, em realidade, desplegar esses agentes a muitas pessoas ao mesmo tempo e depois fazer essas análises, não? De uma maneira bem centralizada. Tá? Então, a gente vai seguramente escutar muito mais notícias sobre Fortress IQ nos próximos meses, né? Mas ainda, se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre Fortress IQ, por favor, fique à vontade, fale com o nosso time da prática, com a nossa equipe da vendas também, para alinhar algum tipo de reunião para falar um pouquinho mais disso. Pode continuar, por favor. Okay. E depois disso aqui, o ponto também importante é como que a gente faz nossos robôs mais inteligentes, né? A gente sabe que o RPA tem as limitações de simplesmente fazer o processo baseados em regras. Mas tem muitos processos que talvez não tenham regras bem definidas, que precisam de algum tipo de lógica fácil ou decisões diferentes. É por isso que também a Automation Anywhere trabalhei uma parceria com o Google, o maior fornecedor de ferramentas de inteligência no mercado. Pode continuar, por favor, no próximo slide. E aqui a parceria realmente é bem interessante porque permite a nosso produto e a nossa equipe tecnológica e comercial ter acesso a todos os produtos de Google, a todas as tecnologias de Google. E isso aqui é uma pequena amostra de todas as tecnologias que Google tem, mas realmente permite fazer muitas coisas diferentes. Atacar casos de uso diferentes, por exemplo, ou oportunidades que talvez antes não podiam ser automatizadas pelas limitações, talvez, de inteligência. Então, essa parceria também é bem bacana e eu acho que vai fornecer melhores soluções para todos vocês. Se continuar no próximo slide, tem um exemplo, basicamente, de algumas das soluções que a gente já está trabalhando com o Google. Uma dessas soluções tem que ver com a parte do contact center. A gente trabalhou uma solução de contact center com Google, onde basicamente a gente pega diferentes tecnologias, Salesforce, tecnologias de voice, como VoIP, tecnologias como prediction technologies, né? Tecnologias de predição, e é basicamente um pouquinho que quisera apresentar a continuação, onde tem um vídeo, uma pequena demonstração de como é que essa solução de contact center pode realmente transformar muitas dessas áreas e reduzir os tempos de espera nos chamados, né?
eu acho que todos aqui sabemos que o negócio de contact center é bem rígido nesses pontos de tempo, né? Cada segundo realmente tem um custo importante para esses negócios. Então, o que vamos a olhar a continuação é uma demonstração onde um usuário liga para um contact center. O usuário de contact center tem certas ferramentas já instaladas, como Salesforce, tem a sistema de telefonia também. Mas aqui o interessante é que a ferramenta está escutando o que o usuário, o que o cliente está falando, e ele vai predecir qual é o seguinte passo que o usuário, o empregado, tem que fazer. E esse seguinte passo é realmente um robô. Então, talvez se baixa o volume, talvez você poderia aí simplesmente clicar um pouquinho o vídeo e seria um pouquinho mais fácil. Isso. A customer calls in through an omnichannel, in this case IVR, and is then passed on to a live agent. Thanks to Automation Anywhere, the agent has a complete picture of all the customer's information. As the conversation progresses, Automation Anywhere connects with Einstein, the AI engine, to determine the customer's intent. In this case, it's a broken laptop battery that needs to be replaced. Automation Anywhere is triggered the moment the intent is detected and automates the next best action. All the agent has to do is click. The entire process of filling out a replacement and shipping request is automated, even including populating the customer's shipping information with a carrier. This entire process was automated across multiple applications without the agent needing to log into any one of them. The progress bar on the right is all that they see. A simplified and improved agent experience is just the beginning. What will you automate next? Sim. E aqui, basicamente, então, essa parte foi bem interessante, porque aqui a tecnologia está escutando o problema do cliente e tenta realmente predecir qual é o next step lógico. Esse next step é realmente feito pelo robô, que o usuário, como vocês olharam aqui no vídeo, simplesmente fez um clique e o processo é executado diretamente. Então, é basicamente como a gente consegue melhorar a experiência de empregado e a experiência do cliente também, onde não tem que esperar muito tempo para que sua solicitude seja completada. Então, não sei se talvez tem alguma pergunta, sei que talvez estamos aqui finalizando o tempo, mas fica à vontade, se tem alguma dúvida, estou aqui para responder todas essas perguntas. Luiz, nós temos algumas perguntas que eles estão falando aqui de excelentes pontos apresentados hoje, estão agradecendo, né? E a dúvida é sobre o Fortress IQ, precisa ter licença Control Room para utilizar o Fortress IQ? Sim, atualmente esse produto é um produto separado ainda, né? Então, não está integrado, ainda não. Isso realmente a gente vai discutir depois, mas esse é um tema comercial que a gente pode discutir em privado, né? Mas hoje em dia é um produto completamente separado. Legal. Aqui a gente também tem uma pergunta se o Fortress IQ está na Community Edition para testes. Ainda não. Realmente a aquisição foi finalizada legalmente, né, a finais de dezembro. Então, tem menos de um mês até que esse anúncio foi feito. Então, a gente ainda está trabalhando para que tudo isso seja feito neste ano. Legal. E aqui também estão perguntando o que diferencia a plataforma da Automation em relação às demais plataformas de mercado, além dos custos? Sim. Um dos pontos importantes é a parte da tecnologia. A parte cloud, eu acho que é bem importante. Alguns concorrentes realmente falam que eles também têm uma solução cloud, mas eles têm um grupo grande de produtos que também tem que ser atualizados, mantidos. Então, isso realmente nossa tecnologia realmente é um diferenciador importante. O outro ponto também é a parte da facilidade de uso. Então, a facilidade com que a gente pode desenvolver um robô
Porque entre mais fácil desenvolver um robô, mais rápido a gente consegue entregar soluções. E isso também é um diferenciador importante. O outro diferenciador, talvez além do produto, é nossa presença em diferentes países da Latinoamérica. Então, a gente tem toda uma equipe de mais de 100 pessoas da Automation Anywhere em Latinoamérica trabalhando para vocês. E são pessoas de suporte, vendas, serviços, etc., que podem acompanhar nossos clientes nas suas jornadas da automação. Muito obrigada, Luiz. São essas as perguntas que a gente tem, então eu agradeço a todos os participantes, foi muito produtivo e enriquecedor todas as apresentações. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.